Oiê, aqui é a Jana. Esse é o terceiro vídeo da série Dicas de livros para ler nas férias. Dessa vez é sobre romance que a gente vai falar e vamos aos três selecionados. O primeiro livro é um mais uma vez desconhecido. Eu e meus livros desconhecidos é porque eu compro muito em sebo, né? Então eu tenho livros que não ficam assim muito populares, mas que são muito bons. O primeiro livro é Na Escuridão da Noite, da Catherine Smith, que é um livro grossinho, mas ele passa muito rápido a leitura. Ele tem 397 páginas, mas mesmo assim você nem sente, porque é uma leitura muito gostosa de se fazer. Eu diria que esse livro é um aprimoramento daqueles romances de banca, sabe? Que são bem açucarados e tal, que eu costumava gostar muito, hoje em dia nem tanto. Mas esse livro sobreviveu a essa minha mudança de gosto, porque ele é um aprimoramento daqueles livros. Tem todos aqueles elementos daqueles romances, assim, bem açucarados, mas ele também é muito bem escrito e tem uma história extremamente interessante. Então faz com que ele seja mais interessante e que ele sobreviva a mudanças de gosto, né? É, ele vai contar a história de uma viúva muito rica e ela é vítima de um suposto golpe de um personagem que se chama Winterpol, Winterpol, uma coisa assim, aqueles nomes assim bem exóticos, e ela sofre, ela é seduzida por ele, porque ele tem como objetivo roubar uma tiara dela valiosíssima de diamantes para que ele possa pagar uma pessoa que o está chantageando e assim proteger a sua família. Só que, claro, nesse meio do caminho, ele acaba se apaixonando por ela, e isso acontece logo no comecinho do livro, então não tô dando grandes spoilers. E a grande luta do livro, a grande questão do livro é se ele vai escolher o amor ou escolher proteger a família. Grandes clichês, mas nesse livro funciona muito bem e pro tema também funciona muito bem. Então é uma excelente escolha para as férias. É um tipo de livro assim bem leve, quando você só quer acompanhar uma história, mas sem ficar trabalhando muito a cabeça, sabe? Aquela coisa só para relaxar, para aproveitar. E esse livro é uma boa pedida para isso. Não espere assim uma história mirabolante, cheia de reflexões ou um livro que vá se tornar um dos favoritos da sua vida, mas é um livro divertido e um livro feito assim para passar o tempo, mas sem você apelar para um livro que seja mal escrito, que seja ruim, tudo isso ele sendo muito gostoso de se acompanhar. Então, na minha opinião, é um excelente pedido para as férias. O segundo livro que eu escolhi, eu acho que também é um livro conhecido por muita gente, ao contrário do primeiro, que é Um Dia, do David Nichols, que tem até um filme, né? Estrelado pela Anne Hathaway, que é um filme muito bom, é bem fiel ao livro. E esse livro é muito bom. Ao contrário do primeiro, que é feito mais para você passar o tempo, não tem uma história assim tão profunda, personagens assim tão bem construídos. Esse livro tem personagens bem construídos, uma história muito interessante de se acompanhar, uma história assim muito real. Não tem muitas mirabolices para que a história fique real. É uma história que facilmente poderia acontecer com muita gente e vai contar a vida da Emma e do Dexter, que eles ao primeiro momento nem eram amigos e com muitas situações que foram acontecendo eles se tornaram amigos e depois um pouquinho mais do que amigos, né? Um se apaixonou pelo outro, depois o outro se apaixonou, não quero os dois ao mesmo tempo, muitas coisas acontecem, muitas reviravoltas, e é um dos livros que tem muitos momentos assim de partir o coração, e quem já leu sabe que são é, momentos muito preciosos, sabe? São de partir o coração, mas não é uma coisa assim gratuita. É uma coisa verídica, é uma coisa que poderia mesmo facilmente acontecer. E eu gosto muito, muito de livros assim que você pode se identificar sem forçar tanto a barra. É um livro muito espirituoso, eu acho que seria essa palavra para o definir. E também é um livro ideal para quem gosta muito de romance e
tá aí nesse período de férias, mas prepare os lencinhos, que você vai precisar. Mas é uma boa leitura, sem contar que essa edição, pelo menos essa que eu tenho, é uma gracinha, né? Eu acho linda, não sei você. O terceiro e último livro que eu vou indicar nessa categoria é o clássico dos clássicos, Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks, que é um dos poucos casos que o filme é melhor do que o livro, e mas mesmo assim o livro é muito bom, isso não é um demérito pro livro, porque ele consegue ser muito bom, mas eu acho que a adaptação para o cinema ficou perfeita, sem alterações que poderiam deixá-la melhor, ela ficou perfeita mesmo. E esse livro, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, vai contar a história do Noah e da Alice e de como eles conheceram, como eles se apaixonaram, todos os percalços que eles encontraram no caminho para ficar juntos ou não, não sei, tudo vai depender de você ler o livro, não vou dar nenhum spoiler, apesar dessa já ser uma história muito conhecida, tem muita gente que não leu o livro, não assistiu o filme, então é um livro bem curtinho, mas muito bem escrito, é o primeiro livro do autor, que depois lançou mais, sei lá, zilhões de livros. É um dos autores mais adaptados para o cinema e que tem mais tiragem de livros, né? Mas esse primeiro é especial por isso, por ser o primeiro e por ter uma das histórias mais bem escritas do autor. É um dos meus favoritos dele, com certeza, se não o meu favorito do autor. Eu gosto muito de Diário de uma Paixão, mas se um dia você vai precisar de lencinhos, no Diário de uma Paixão você vai precisar de uma caixa inteira. Porque, nossa, que livro pra acabar com o seu coração, parti-lo em mil pedacinhos. Mas é muito bom, gente, muito bom mesmo. E, se eu não me engano, o autor se inspirou nos avós da esposa dele para escrever, então ele não é assim muito fantasioso, ele é muito real. Claro que ele tomou suas liberdades criativas, né? Mas é um livro muito, muito bom e que merece ser lido em qualquer época do ano, claro, mas nas férias fica perfeito. E foram esses os meus três livros de romance que eu indico para se ler nas férias. E eu vou deixar claro todos os detalhes, como sempre, no box de informações. Muito, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!